palavra diz, o Senhor Deus diz, escute Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Graças a Deus, a palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu. Eu creio que se dependesse de nós escolhermos o Senhor, nós teríamos preferido o mundo, né, irmãos? Preferimos continuar no mundo, fazendo a vontade da nossa carne, vivendo de acordo com os desejos carnais e vivendo uma vida despreocupada com Deus. Mas graças a Deus que não fomos nós que escolhemos o Senhor. Ele nos escolheu. Diga para o seu irmão, o Senhor te escolheu. Por isso você está aqui. Graças a Deus. Porque se o Senhor não tivesse nos escolhido, irmãos, nos tirado do lugar onde estávamos, certamente nós não estaríamos aqui. Porque se fosse depender, eu mesma, quando eu estava no mundo, vivendo no mundo, se dependesse de mim escolher o Senhor, eu não teria escolhido. Eu teria escolhido continuar no mundo. Entendeu? Continuar no mundo, fazendo a minha própria vontade, vivendo da maneira que vivíamos antes. Mas o Senhor me escolheu. Glória a Deus. E quando o Senhor nos escolhe, Ele nos escolhe desde o ventre. Desde quando estamos sendo gerados. Ele já tinha nos escolhido. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Então, Ele nos escolheu quando nós ainda nem existíamos. E quando estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhido. Por isso, podia acontecer o que acontecesse. Mas um dia nós viríamos para a presença do Senhor. E é isso que acontece com aqueles que ainda estão enrolando por aí, sabem que são escolhidos de Deus, mas querem fazer a vontade da carne, querem viver no mundo, querem viver despreocupados, sem querer congregar, sem querer estar na casa de Deus, despreocupados com a sua salvação. Mas um dia o Senhor vai trazê-los. Quem crê, diga amém. Amém. Se são escolhidos do Senhor, o Senhor vai, puxar pela mão e vai trazer. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus porque sou escolhida de Deus. Você deve louvar a Deus porque você é escolhido de Deus. O Senhor te escolheu, não foi você quem escolheu o Senhor. E a palavra diz, eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Que coisa tremenda, né? Ouvir isso de Deus, né? Um Deus tão grande como o nosso Deus, que é criador de todas as coisas, inclusive nos criou. E nós ouvimos isto da boca de Deus. Eu te escolhi. Quando você nasceu, eu já havia te escolhido. Desde o dia em que você nasceu, Israel, meu servo, não fique com medo. O medo tem levado muitas pessoas à depressão, tem levado muitas pessoas ao desespero, tem levado muitas pessoas a tirar a própria vida, com medo de viver, com medo de enfrentar a realidade das coisas. Muitas pessoas se trancam num quarto e ficam ali sem querer enfrentar as dificuldades deste mundo. Mas o Senhor nessa noite diz, não fique com medo. Não tenha medo da situação, não tenha medo do que você está vivendo. Não tenha medo do que pode ainda acontecer conosco nesse mundo em que estamos vivendo. Porque tudo nesse mundo é imprevisível. De repente as coisas acontecem. E nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. Quem crê que o Senhor está com você, diga amém. Amém. Eu te escolhi. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer com que caia chuva no deserto. Então, não se preocupe se você está vivendo num deserto. Se você está passando por um deserto. Porque viver no deserto, nenhum ser humano consegue. Nenhum ser vivo consegue viver no deserto. Porque o deserto é insuportável. Durante o dia, o calor varia para mais de 50 graus. E durante a noite, vem o frio, quase 0 grau. 0 grau. Então, à noite está frio demais. E durante o dia está quente demais. Então, no deserto, dificilmente você vê uma plantação, não tem como sobreviver uma plantação no deserto. Não há como ter fartura no deserto. Não há como se alimentar no deserto. Mas o nosso Deus, ele fala aqui através da sua palavra, vou fazer com que caia chuva no deserto. Porque nem chover no deserto chove. Mas o Senhor disse, eu vou fazer com que caia chuva no deserto. E se o Senhor está falando isso, é porque a partir do momento que começa a chover, o deserto deixa de ser deserto e passa a ser regado pela chuva. E onde há água, onde há chuva, há renovo, há vida, há alimento. Glória a Deus. Não sei se vocês veem quando aparecem as reportagens, os rios, que ficaram secos. E vários lugares onde há escassez de chuva e, de repente, começa a chover, as coisas começam a acontecer. Começa a brotar novamente as plantas, começa até os peixes, não sei como, é um mistério, mas até peixe aparece, não sei como. Eu gostaria de saber como isso acontece. De repente, o rio está seco, não tem a lagoa seca, tudo seca, mas começa a chover, começa a voltar à vida. O Senhor traz a vida de volta. E eu creio que é isso que o Senhor quer nos dizer. Ele tem poder para trazer vida de volta, para fazer renovar toda a situação da sua vida que, de repente, se tornou um deserto. Ele pode trazer vida novamente e também fazer com que brote a erva, que brote as plantações, que venha tudo a ter vida para a glória do seu nome. Glória a Deus. E ele diz assim também, derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Glória a Deus, de ver o Espírito de Deus sendo derramado sobre os nossos descendentes, sobre os nossos familiares, e que as bênçãos do Senhor estão sobre eles. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que crescem à beira dos rios. Glória a Deus. Muitos se juntarão ao povo de Deus. Muitos se juntarão ao povo de Deus. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro dirá, o meu nome é Jacó. Outro ainda escreverá na sua mão, eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. Glória a Deus. Que esta palavra se cumpra na nossa vida e na vida de todos aqueles que estiverem nos ouvindo. Que esta palavra se cumpra, seja real na nossa vida. Que nós possamos ver com os nossos olhos o Senhor operando, o Senhor fazendo a obra, não só na nossa vida, mas também na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos descendentes. E aí nós vamos poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. E vamos continuar afirmando que o Senhor é o nosso Deus,
que não existe outro Deus além dele. Louvado seja Deus, só Ele é Deus. A palavra de Deus nos diz em Atos que não existe outro nome dado entre os homens que pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então é só nele que há salvação, só Ele é o nosso único Salvador. E o nosso Deus, Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. E Ele não aceita também que tenhamos outro Deus.